Bom dia. Leitura bíblica do dia 18 de março. Números capítulo 27 e o capítulo 28, do versículo 1 ao 15. Lucas capítulo 3, versículos 1 a 22. Salmo 61, Provérbios 11, 16 e 17. E a música Andar na Verdade. Amém? Comecemos aqui com Números capítulo 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E são estes os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés: As filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filhos, passem a herança dele para a sua filha. E, se não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Isto será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois, o Senhor disse a Moisés: Suba a este monte Abarim e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E, depois de a ter visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com o seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Prossigamos para o capítulo 28 de Números. O Senhor disse a Moisés: Ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: Tenham cuidado da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas,
do aroma agradável para me trazer essas ofertas no tempo determinado. Diga aos filhos de Israel: esta é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao Senhor dia após dia, pois oferecer a oferta dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano sem defeito em holocausto contínuo. Um cordeiro será oferecido de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde, junto com 2 litros da melhor farinha em oferta de cereais, amassada com 1 litro de azeite batido. É holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A libação que acompanha o holocausto será 1 litro para cada cordeiro, e esta libação de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário. O outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde, como a oferta de cereais da manhã e como a libação que acompanha. Você o trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, ofereçam 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 4 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais e a libação que a acompanha. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a libação que o acompanha. No princípio de cada mês, ofereçam em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito e 6 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para 1 novilho, 4 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para 1 carneiro e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para 1 cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As libações que acompanham serão 2 litros de vinho para 1 novilho, 1,5 litro para 1 carneiro e 1 litro para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, para todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a libação que o acompanha. Até o versículo 15. Jesus é o Senhor. A terra também desceu, o que se abateu é o mesmo que se ergueu e a tudo encheu. Do velho homem os despojeis e no espírito vos rei. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende à minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo, que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, os seus anos duram, gerações após gerações, que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Salmo 61. Depois seu filho nos dá paz, sobre todos ele agem todos por meio da fé, está em quem crê e neles tudo quer ser, em nosso ser viver e nos preencher, em nosso ser viver e nos preencher, em nosso ser viver. A mulher bondosa alcança honra, os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. Provérbios 11, 16 e 17. Senhor Jesus.
vocês, que como vos mostrei, assim andeis, de modo digno da vocação, com humildade e mansidão. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 1 ao 22. Vamos lá. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconitis, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região, nas imediações do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. Toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíram para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E, assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado, e aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Aleluia! Essa porção de hoje concluamos com a canção Andar na Verdade. Jesus é o Senhor. Amém. Por isso eu que sou prisioneiro em Cristo, o Senhor, nele rogo a vocês que como vos mostrei, assim andeis,
de modo digno da vocação, com humildade e mansidão, suportando os irmãos uns aos outros no amor cristão. O que ao Senhor apraz é que a unidade do Espírito mantenhais, é a longanimidade capaz de manter o vínculo da paz. Somente um corpo há e um só Espírito que em nós está, e uma esperança, amados, para a qual fomos chamados. Há um só Senhor, cheio de amor, e uma só fé que nos mantém de pé, e um batismo só que no corpo introduziu a todos nós. Um só Deus e Pai, que por seu Filho nos dá paz, sobre todos Ele é, agem todos por meio da fé, está em quem crê e neles tudo quer ser, em nosso ser viver e nos preencher. Graça dada é à medida que o dom usamos pela fé. Quando Jesus subiu, levou cativo o cativeiro e dons distribuiu. Ao céu ele ascendeu e as profundezas da terra também desceu. O que se abateu é o mesmo que se ergueu e a tudo encheu. Do velho homem vos despojeis e no Espírito vos renoveis. Do novo homem vos revistais e segundo ele procedais. Pois é segundo Deus sua criação em justiça e retidão, procedentes da verdade, realidade segundo a piedade. Há um só Senhor, cheio de amor, e uma só fé que nos mantém de pé, e um batismo só que no corpo introduziu a todos nós. Um só Deus e Pai, que por seu Filho nos dá paz, sobre todos ele é, agem todos por meio da fé, está em quem crê e neles tudo quer ser, em nosso ser viver e nos preencher, em nosso ser viver e nos preencher, em nosso ser viver e nos preencher, em nosso ser viver e nos preencher.